bem-vindos a mais um Café com a Safrasul. Eu sou a Maria Luísa Queiroz Pereira e trabalho aqui no Departamento de Comunicação e Marketing da empresa. Se você assistiu a edição da semana passada, já sabe que o intuito do Café com a Safrasul é estreitar os nossos relacionamentos e elevar os nossos conhecimentos. Então se envolvam e façam suas perguntas, que a gente está aqui sempre disponível para responder. O tema dessa semana é forrageiras tropicais e quem vai falar sobre isso é a Lenise Castilho. A Lenise nasceu aqui em Aquidauana, Mato Grosso do Sul. Ela é agrônoma, mestre em ciências agrárias e doutoranda em produção vegetal. Lenise, muito obrigada pelo seu tempo, obrigada por participar dessa edição. E eu queria já começar com uma pergunta. Forrageira, é tudo igual? Bom dia, Maria Luísa, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui e respondendo a sua primeira pergunta, não. As forrageiras não são todas iguais, cada uma delas tem a sua particularidade e isso se deve principalmente à seleção de novos cultivares que a gente foi tendo ao longo dos anos. Então, por definição, o que a gente tem por planta forrageira? Planta forrageira é toda aquela planta que é utilizada na alimentação animal, seja ela herbácea, arbustiva, gramínea, leguminosa, foi utilizada para a alimentação animal, é considerada como planta forrageira. Para o Brasil, nós temos muita visibilidade para a forrageira, principalmente porque ela faz parte da nossa cadeia produtiva principal, que é o setor agropecuário. Com o passar dos anos e com o desenvolvimento desse setor, foi-se tendo a necessidade de se estabelecer novos cultivares e novos manejos que visassem a sustentabilidade não só ambiental, mas também do setor que fosse sustentável também e lucrativo. No próximo slide, a gente pode visualizar a participação das forrageiras cultivadas no Brasil. A gente pode perceber que elas estão presentes em todas as regiões. E no slide seguinte a gente pode perceber qual é a participação efetivamente por cada atividade econômica. Ou seja, o campeão de área em hectares é a pecuária e criação de animais. Em seguida, produção de lavouras temporárias, que são as lavouras de culturas anuais. Depois, produção de lavoura permanente, que são os pomares. E seguido de produção florestal, horticultura, aquicultura, propagação de mudas e, por fim, a pesca. Então, a gente observando um pouco o histórico, toda a caminhada que ocorreu até a gente chegar no ponto de hoje, com tantas forrageiras que nós temos, tudo começou originalmente com forragens consideradas naturais. A principal dela era o capim jaraguá, que é um capim que também foi importado na realidade, mas ele acabou sendo naturalizado brasileiro. Esse capim, apesar de toda a contribuição que ele deu para o setor pecuário brasileiro, ele, com o passar do tempo, já não estava mais suprindo as necessidades e a demanda que era requerida. Por quê? Esse capim tinha uma baixa relação folha-colmo, ele não apresentava uma boa cobertura de solo, como a gente pode observar ali na imagem, e isso quer dizer o quê? O solo ficava descoberto, que ele já fica mais propício ao aparecimento de plantas daninhas e de erosão. Ele já era um capim de menor qualidade e de baixa aceitabilidade pelos animais, porque quando se erra o manejo dele, ele fica muito fibroso e fica com baixo teor de proteína. Além desses problemas apresentados de baixa qualidade, também era observado que esse capim tinha problemas de produção e de suporte, porque ele tinha problemas com a estacionalidade. Essa estacionalidade quer dizer o quê? Em climas, em situações que o clima tem diminuição de temperatura e poucas chuvas, a produção decai muito. A gente pode observar
nesse gráfico de taxas de crescimento diário de capim-jaraguá realizado por Pedreira em 1973, a gente observa que a partir de março, que é justamente a época que a gente dá muita importância para a produção da forrageira até hoje, a produção de massa cai a quase zero. Isso reflete no quê? Numa taxa de lotação baixíssima e baixa capacidade de suporte. Ainda, esse mesmo autor, comparando a produção de matéria seca desse material de capim-jaraguá com outras forrageiras, tem-se que para o período de seca ele também não era satisfatório. Lenise, só te interrompendo um pouquinho, eu queria saber onde entram as braquiárias na história da pecuária. Então, Maria Luísa, as braquiárias têm uma história que se iniciou em 1952 com a introdução do primeiro cultivar de braquiária, decumbens, que foi o cultivar IPEAN, que foi introduzido pelo Instituto de Pesquisa Agropecuária do Norte. Ela tinha boa produção de massa, era bem adaptada às condições tropicais, porém não tinha um bom potencial de produção de sementes, então comercialmente ela acabou sendo descartada. Em função desse problema, em 1964, então, foi inserida no Brasil a cultivar basilisque, que é a braquiarinha que nós temos até hoje, que essa foi, sim, realmente muito importante para a expansão e para o sucesso da pecuária no Brasil, podendo firmar o setor como um grande setor econômico para o país. Essa cultivar veio de sementes que foram trazidas da Austrália e chegaram no país através de propágulos que foram enviados da Universidade da Flórida em 1964. Porém, nos anos 70 já começaram a aparecer os problemas com a braquiarinha, que a gente já sabe, né, que são a suscetibilidade às cigarrinhas das pastagens, que é um grande problema para a produção de massa, principalmente na época do verão, e também a fotossensibilidade de bezerros, que depois de muita pesquisa descobriu-se que era causada por uma micotoxina oriunda de um fungo que se desenvolvia muito bem, que se desenvolve muito bem em Braquiária decumbens, que é o Phytomyces cartarium. Então, mais uma vez, foi necessário a realização de seleção de novos cultivares para suprir esse problema. Então, em 1984, foi lançada a Braquiária brisanta marandu, que ela, sim, já era mais tolerante, ela era resistente à cigarrinha das pastagens, tinha um maior potencial produtivo do que em comparação com a decumbens, e também, em função desse maior potencial produtivo, ela já é um pouco mais exigente de qualidade de solo. Agora, né, nos dias atuais, a gente ainda continua tentando selecionar novos cultivares que sejam adaptados aos sistemas integrados, que tenham alto potencial produtivo, aumento da taxa de lotação e aumento do potencial de suporte. Ou seja, as forrageiras hoje em dia não são mais somente direcionadas à criação animal. Existe toda uma cadeia produtiva que a gente começou a inserir essas forrageiras, tanto pelo ganho de matéria orgânica no solo e para a proteção do solo contra a erosão. Agora, né, depois de todo esse caminho percorrido desde 1952, a gente já tem várias cultivares que foram selecionadas de braquiárias, pânicos, leguminosas, que podem ser utilizadas de várias formas. Denise, eu queria saber qual é a importância de você saber escolher a sua forrageira. Então, Maria Luísa, como a gente pôde observar, nós temos muitas
espécies que podem ser utilizadas. Então, como que nós vamos escolher? Primeiro, deve-se saber o objetivo da sua utilização. Se é para cria, recria, engorda, se é para sistemas integrados, se vai entrar animal nessa área, tudo isso vai interferir na escolha da forrageira. Então, visando cada situação, a gente vai escolher uma cultivar diferente. Por exemplo, hoje em dia nós temos já vários cultivares que são resistentes às cigarrinhas das pastagens, por exemplo, as brisantas, o híbrido Ipiporã, as umidícolas também. Para a fertilidade do solo, nós também já temos um rol de cultivares que atenda a cada faixa de fertilidade. Para quem não tem problema de fertilidade ou que já está inserido aí na agricultura, nós temos os pânicums. Para média fertilidade, nós temos as brisantas. E para baixa fertilidade, nós temos as braquiárias, decumbens e também as umidícolas. As umidícolas são uma boa alternativa para solos fracos e que também possuam encharcamento. Lembrando que, para que todas essas respostas sejam alcançadas, que nosso objetivo seja alcançado, nós temos que tomar certos cuidados. Mesmo que exista uma cultivar que seja adequada para cada situação, essa resposta só vai ser positiva se nós obedecermos certos cuidados de manejo. O genótipo, sim, carrega todas as características de alto potencial produtivo, de resistência, mas nós temos que obedecer os limites das forrageiras, altura de corte e de fertilidade. Eu queria muito agradecer o convite, nós vamos nos ver mais vezes. Esse foi só um apanhado geral do que nós temos de forrageiras. Nas próximas conversas nós vamos discutir o que temos mais especificamente de forrageira e seus usos. E muito obrigada, Maria Luísa, mais uma vez. Quem tiver dúvida pode perguntar no blog que nós vamos responder. Muito obrigada e boa semana a todos. Lenise, muito obrigada por participar aqui com a gente, foi realmente muito produtivo e muito esclarecedor. Caso você queira ter acesso ao nosso conteúdo completo, você pode acessar o link que está aí na descrição. Ele vai te levar diretamente ao nosso blog, onde você também pode fazer suas perguntas, que a gente vai ter o prazer de responder. Café com a Safrasul, toda segunda-feira, não perca! A melhor qualidade e agora também o melhor conteúdo. Bom dia e boa semana a todos!